Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre algumas tecnologias da informação aplicada à logística e à produção. Obviamente eu não vou ficar me alongando aqui, não vou entrar no detalhe de todas as tecnologias que envolvem a logística e a produção, eu vou dar uma pincelada nas principais, nas mais relevantes, mais importantes, tanto daquelas que são de natureza mais técnica, mais básica, né? Tecnologias do tipo RFID, eu tenho alguns exemplos aqui, como tecnologias de natureza mais abstrata, né? Como sistemas mais sofisticados. Então eu vou trabalhar nas duas áreas. Sempre para isso eu vou me valer de algum tipo de aplicação mais prática ou mais gerencial para qual aquela tecnologia se aplica. Então, por exemplo, quando eu for falar de código de barras, por exemplo, eu vou dar um preâmbulo de para que é uma embalagem, para que ela serve, e aí onde é que entra o código de barras nisso daí, tá? Então eu não vou entrar, não é uma aula de tecnologia da informação, não esperem aqui que eu vá falar como se fosse um profissional de TI, que eu já não sou mais há muitos anos, graças a bom Deus, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, eu gostaria de falar sobre a embalagem do produto. Então, como eu disse para vocês, antes de chegar nas tecnologias da informação que hoje acompanham já as embalagens dos produtos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre para que serve a embalagem. Então a embalagem tem uma série de usos, ela facilita a estocagem e o manuseio, né? Vocês imaginem a gente comprar, por exemplo, um refrigerante sem nenhum tipo de embalagem, né? Isso é razoavelmente complicado. Muito embora tenha havido um esforço, mais recentemente, para reduzir o impacto ambiental das embalagens, então algumas coisas a gente já está começando a comprar granel novamente, como era lá antigamente, lá no tempo dos nossos avós, bisavós, eles compravam as coisas, iam no armazém e compravam as coisas a granel, né? E hoje a gente está voltando de uma certa forma para alguns tipos de produtos, já começa a ficar mais interessante já se utilizar a compra a granel, né? Bom, mas ainda assim a embalagem é uma ferramenta importante na área de logística. Ela permite uma melhor utilização de equipamentos de transporte, né? É só lembrar, por exemplo, talvez quem é mais novo, que nunca esteve envolvido em algum tipo de obra em casa, nunca viu esse tipo de coisa, mas assim, eu tenho meus pais que fizeram obra quase toda a minha vida em casa, então eu tive a experiência de ter, né, bastante. Meu pai brinca que minha mãe é viciada em cimento, né? Então eu tenho essa experiência de muitos anos de ver, por exemplo, como é que é transportado tijolo. E tijolo, há muitos anos atrás, era transportado individualmente. Eles jogavam quase um tijolo de cada vez para cima do caminhão, chegava lá na obra, eles atiravam um tijolo de cada vez para dentro da obra. Hoje não se faz mais isso, né? Os tijolos são unitizados, vai para um pallet, né? Eles são protegidos através de um plástico do tipo desses shrink, né? Que se comprime com calor, e ele é colocado no caminhão com um guindaste e é retirado do caminhão com outro braço mecânico. Então não tem mais um manuseio individual, ele facilitou tremendamente, né? Então ele favorece então a proteção aos produtos, né? Então os produtos são protegidos pela embalagem, por exemplo, alguns tipos de produtos eles são mais sensíveis à luz, né? Por exemplo, a água sanitária ela é sensível à luz, ela se decompõe com a luz. Então, se vocês vão olhar as embalagens das marcas Kiboa e Cândida e essas outras, todas as marcas de água sanitária, elas têm uma embalagem opaca para não deixar passar a luz, né, pro produto, para não perecer o produto. Ele promove a venda de produtos, né? Evidentemente, a gente olha, por exemplo, essa garrafa aqui, ela é uma garrafa icônica, né, do marketing, ela foi desenhada, dizem, segundo as formas do corpo feminino, não sei o que e tal. Uma das coisas que se fez, logo que começou a entrar a embalagem PET, elas eram vendidas em embalagens em tubo, as Coca-Colas, e logo, rapidamente, a empresa entendeu que era preciso voltar a fazer a embalagem nesse formato. Então hoje
mesmo as embalagens PET, né? Tem dessas de plástico que a gente compra de Coca-Cola, tem esse formatinho aí para facilitar, enfim, a associação de marca, enfim. Ele, de uma certa forma, a embalagem facilita o uso dos produtos, embora tenha, para mim, que algumas embalagens atrapalham. Por exemplo, tem aquelas que tem assim, abra aqui e a gente quase morre. Quem já foi, por exemplo, comer um hambúrguer, um X, alguma coisa assim, numa lanchonete e tentou abrir aqueles saquinhos de mostarda ou ketchup, quase morreu. Sabe do que eu estou falando, né? Às vezes, embora seja feito para facilitar o uso dos produtos, nem sempre a embalagem tem esse tipo de coisa. E ele também a embalagem também fornece valor de reutilização aos clientes. Por exemplo, várias das empresas, essa é uma delas e outras, adotaram a embalagem de uso único, né? E voltaram para a embalagem retornável, mesmo que a embalagem retornável seja um pouco mais cara, em termos de processo produtivo, de ter que retornar, voltar para a fábrica, lavar, botar de novo no processo e tal, porque essa embalagem, de uma certa forma, tranca o cliente. Ele tem uma garrafa de Coca-Cola, ele tem uma garrafa de cerveja, ele vai lá e compra, preferencialmente da mesma marca, né? Ou pelo menos alguma coisa parecida. Ele não vai sair pipocando em marcas diferentes. Então, existe uma certa tendência de quem leva uma embalagem retornável utilizar novamente. Então, ela fornece esse valor aí aos clientes e para as empresas é um elemento importante. Também é importante a gente distinguir entre os tipos de embalagens, né? A embalagem primária, ela embala o produto diretamente. Então, por exemplo, isso é um exemplo de embalagem primária, certo? É uma embalagem para um produto que é um gancho adesivo, né? Observem que tem uma série de informações, ela é colorida, ela tem um detalhezinho aqui, uma ranhurinha para colocar lá no ponto de venda, né? E ela tem uma coisa extremamente importante, nós vamos falar daqui a pouco, que é o código de barras que identifica esse produto na hora de passar no ponto de venda, né? Ele é lido e faz a identificação do produto, tá? Tem validade, tem uma série de coisas, vamos falar um pouquinho também sobre rotulagem daqui a pouco quando a gente falar sobre isso. Um outro tipo de embalagem que existe é a embalagem secundária, ou seja, esse tipo de embalagem aqui, ó, esse tipo de caixa é o que a gente chama de embalagem secundária. Ele serve para unitizar, né, embalagens primárias lá dentro. Então o fabricante coloca as embalagens primárias aqui, que são geralmente as embalagens primárias são bem mais bonitas, bem mais acabadas, né? Então elas são coloridas, enfim, e frágeis, certo? Então aí para evitar que o produto se estrague no transporte é colocado uma embalagem secundária, né? E até para facilitar a venda, né? Porque vender bolachinha recheada para o supermercado uma por uma é dose, né? Então vende uma caixa, certo? E o supermercado que abre a caixa e venda uma por uma. Tá bem? E o terceiro tipo é a embalagem de transporte. Ali eu botei um exemplo pallet e o container, né? Que são embalagens bastante comuns de transporte, nós já falamos sobre isso em aulas passadas, né? Elas servem para colocar lá embalagens, geralmente embalagens secundárias, e nesse produto, nessa embalagem, finalmente é usada para transportar lá para o cliente, tá bem? Bom, especialmente a gente tem que pensar que a embalagem ela deve ser utilizada de forma estratégica. Como a embalagem tem muitas funções e ela vende, né, então ela requer a cooperação entre diversas áreas da empresa. Ela requer a cooperação entre marketing, entre produção, entre logística. Por quê? Porque vocês imaginem, por exemplo, uma área de marketing desenha uma embalagem lindíssima e terrível de embalar os produtos. Não se consegue, né? Então tem que haver uma interface boa entre a área de marketing e a área de produção e a área de logística para conseguir fazer as coisas acontecerem. Então, boa parte da facilidade de montagem decorre do desenho da embalagem. Da mesma forma, boa parte da venda decorre do desenho da embalagem. Então essas duas coisas precisam ser integradas de forma adequada, né? E boa parte dos custos também decorre da forma como os produtos são embalados. Então a gente precisa
integrar diversas áreas. O desenho da embalagem numa organização, ele tem que ser uma atividade multidisciplinar. Bem, uma parte importante da embalagem é o rótulo, né? Então, todos os produtos no Brasil eles têm que ser rotulados de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, né? E em alguns produtos, como alimentos, essa embalagem é regulamentada pela Anvisa, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? E o Código do Consumidor prescreve uma série de coisas, eu vou passar aqui, vocês leem com calma. Mas então, é importante notar que o rótulo tem que conter uma série de informações, né? E tem espaço para informações técnicas. Vejam ali em cima, por exemplo, o exemplo de cima, ele é um exemplo de uma informação nutricional de um alimento, tem que ter, né? Também tem que ter uma informação vendedora, né? Tem que ter uma informação para atrair o cliente, né? Então, por exemplo, esse azeite de oliva, vejam a beleza que é o desenho com o verde, né? Os tons de verde, o próprio desenho do ramo de oliveira com as olivas ali penduradas nela. Então, assim, é uma embalagem que, além de ter informações técnicas, ela também tem que ter informações que atraem o cliente no ponto de vendas, né? A gente olha aquela embalagem feia ali de azeite de oliva, não essa, mas uma outra, a gente pensa assim, né? Não dá. E aí, claro, também tem a possibilidade de ter, como aquela ali, uma embalagem secundária que também tem informações em geral. As embalagens secundárias também têm uma série de informações de rótulo, né, para poder ser utilizadas. Enfim, tem uma série de informações. Aqui tem 550 códigos de barra nessa embalagem, um para cada tipo de produto. Eles usam uma embalagem comum, uma embalagem secundária comum para diversos produtos primários. Isso aqui, o que é? Linha Express. Macarrão instantâneo, né? Aquele alimento gostoso e nutritivo, né? Cuja única vantagem é ser rápido de fazer, né? E não é exatamente os mais saudáveis, enfim. Mas tá lá. Então, dependendo do tipo de sabor e tal, eles botam tudo na mesma embalagem, eles só marcam externamente qual é o sabor que está ali dentro para identificar, e aí a pessoa, quando vai fazer, lê o código de barras adequado, né? E sabe qual é o produto que tem lá dentro. Também é importante que existe uma normatização brasileira, e isso é mais importante para embalagens de transporte, para rótulos de risco. Ou seja, se vocês estão transportando um produto que ele é perigoso, tem que rotular ele de acordo com a legislação, tá? Então, é isso. Eu vou falar sobre, provavelmente, a ferramenta mais importante, a tecnologia mais importante na área de embalagens, que é o código de barras. O código de barras revolucionou a área de embalagens. Ele é provavelmente a tecnologia mais sensacional que já foi criada para embalagem, talvez depois do container, né? Que é a possibilidade de codificar diferentes produtos em números, né? Então, existe um código universal dos números, né, de produtos, que cada produto tem um registro. Então, se vocês pegarem, por exemplo, esse produto aqui, que está aqui, ele tem um código de barras diferente para cada sabor de produto. Então, vocês conseguem identificar, né, o sabor do produto que está saindo pela gôndola lá, pelo código de barras do produto. Isso facilitou muito, né? Antigamente a gente tinha, nos supermercados, tinha aquele famoso lambe-lambe, que é um rotulador que a pessoa que repunha lá os produtos na gôndola do supermercado apertava um botãozinho, ele saltava uma etiqueta e ele batia assim com o rotulador no produto e saía lá a etiqueta com preço, né? Vocês imaginem, numa época de inflação de 30% ao mês, como é que não era o trabalho enlouquecido dos lambe-lambes lá remarcando. Naquela época, eu infelizmente era vivo para ver isso, né? Tinha as embalagens vinham grossas, às vezes de etiqueta uma por cima da outra de preço, né? Então, agora não precisa mais isso, né? Se os produtos são remarcados, só vai lá no sistema, cadastra o preço novo e já o rótulo esse rótulo de barras funciona.
Leitor de rótulo de código de barras era uma coisa caríssima, né? O preço caiu violentamente. Hoje, na época, só o Walmart, na década de 80, só o Walmart tinha isso. Foi o primeiro supermercado a utilizar. Hoje a gente consegue usar facilmente qualquer celular, né? Vai lá e tira foto do código de barras, reconhece, tem leitor de código de barras para celular. Vários aplicativos de compras, por exemplo, se você entrar no aplicativo da Panvel, da Magazine Luiza, Casas Bahia, Americanas, qualquer um desses aplicativos tem lá a Amazon tem uma posição lá para ler código de barras. Então tem um produto na minha casa lá que eu quero comprar de novo, né? Eu vou lá e boto no código de barras do produto, ele já não preciso nem procurar mais, eu preciso procurar, o sistema já procura para mim. Então, código de barras é assim uma revolução em termos logísticos, né? Uma tecnologia sensacional. Quem é que registra isso? Então, isso é chamado de Universal Product Code, existe um código único para cada produto no planeta, né? Então, ele foi desenvolvido na década de 70, tem 12 dígitos, né? E ele agora foi sobrepujado pelo EAN 13, né? Que comporta 13 dígitos de informação e é utilizado, ele é cadastrado nacionalmente. Então, por exemplo, aqui no Brasil existe a empresa GS1, o organismo GS1, que ele recebeu uma faixa de números. Então, eu sou um fabricante, eu fabrico um produto qualquer, né? Passador de slide para professores. Então, cada produto que eu desenvolvo, eu vou lá nessa GS1, digamos que eu fabrico aqui no Brasil, e compro um número desses, né? Um lote de números, para identificar unicamente o meu produto. Então eu coloco lá no meu produto, na embalagem do meu produto, o código de barras dele, e ele passa a ser reconhecido mundialmente pela base de dados da GS1, EAN, UPC, que faz essa divulgação globalmente do que produto é que número, né? E evita, por exemplo, que tenha dois produtos com o mesmo código de barras, que ia ser um inferno nos pontos de venda. Imagina que confusão, né? Então aqui tem uma série de padrões, tá? Isso aqui esse código 39128, ele é mais utilizado para embalagens secundárias. Vocês não vão encontrar esse código em embalagens primárias, ele não identifica produtos, né? Ele é muito utilizado para identificação de embalagens e transporte dentro da organização. Deixa eu ver se tem aqui. Não, aqui só tem o código da embalagem primária. Então ele é um código, não precisa registrar ele em lugar nenhum e tal, ele é um código interno da nossa empresa, tá? Existe esse outro padrão, que é o intercalado 2 de 5, enfim, tem uma série de padrões aí para isso, tá? Um outro código de barras, ele é o código de barras bidimensional, né? Então, o código de barras bidimensional tem uma série de padrões, tem o padrão PDF 417, que é aquele lá com aquelas barrinhas do lado, tem o padrão Data Matrix, e o padrão que se tornou padrão mesmo, que é o padrão QR Code. Então o QR Code a gente pode cadastrar absolutamente tudo no QR Code. O QR Code é aquele formato que tem aqueles olhinhos ali, né? E ele pode cadastrar praticamente qualquer informação dentro. Nesse caso aqui, por exemplo, o QR Code da direita, QR Code da esquerda eu botei um conjunto de letras e números, não interessa o que é, e na direita, né? O QR Code da direita, ou aquele PDF 417 lá da direita, ele tem a missão da logística codificada. Então, caso vocês queiram ter um QR Code com a missão da logística, fica a dica, tá aí o QR Code, tá nas lâminas, nas minhas lâminas, tá? Bom, a outra tecnologia que surgiu, e ela é bem mais recente, a última tecnologia na área de logística, é uma tecnologia conhecida por RFID. O RFID ele é um dispositivo, ele tem basicamente uma antena e um chip, né? E ele tem um número único, diferentemente do código de barras. Por exemplo, esse código de barras aqui, ó, esse código de barras aqui, que está aqui na base dessa embalagem, ele é igual para todo e qualquer produto dessa marca, não é único dessa embalagem.
Agora, esse QR Code, esse RFID que está aqui, nesse tag aqui, ele é único desse produto. Então, nesse caso aqui, por exemplo, isso aqui era acho que de uma roupa. Não me lembro mais agora onde é que eu tirei esse RFID. Ele tem aqui o código de barras, de um lado, que tem a identificação do item, e do outro ele tem o RFID. O RFID basicamente é isso, é um chip que tem uma antena, tá? Então basicamente é assim que funciona o RFID. Vocês têm RFIDs, eles são muito utilizados, por exemplo, para essas aplicações que a gente tem para abrir cancela automática, por exemplo, né, desses automóveis e caminhões e ônibus que passam no pedágio, aquele selinho que vai ali em cima, aquilo ali tem um RFID ali dentro, tem um número único, eles associam o número daquela tag, né, chama tag RFID, é o aparelho aquele, e o tag RFID tem uma informação que é recebida pelo leitor lá adiante, e esse leitor ele faz a combinação do número com a tua placa, né? E aí bate as duas coisas, duas informações, porque tem uma outra coisa que lê a tua placa quando está chegando lá, e bate essas duas informações e diz, realmente o fulano, esse tag está ativo, ele está com crédito, então deixa passar, né? Pode ir. E aí abre a cancela para vocês, ou não, tranca, e aí dá problema. Fuga de pedágio e tal, né? Ou pior, como foi o meu caso, abriu a cancela 3 vezes no mesmo dia e o Connect Car, a empresa Connect Car, né, abriu a cancela 3 vezes e não passou para o governo o valor do pedágio e naquele dia eu tomei 3 multas. Né? Um dia único eu tomei 3 multas, paguei as 3 porque, enfim, não tinha como, sei lá, não consegui recorrer, os caras não aceitaram, tomei. Né? Enfim, então vamos lá. Em que pese esses problemas de sistema e de conexão, o RFID é absolutamente sensacional, ele é revolucionário para a logística. Por quê? Porque ele se traduz numa identificação única. E ela, além de ser única, ela é praticamente indestrutível. Esse tag aqui, ele aguenta, ele é utilizado, por exemplo, no exército americano para identificar as roupas no front. Então, mete um tag desse para cada uniforme de soldado no front. Depois junta isso aqui tudo, junta as roupas todas deles, leva para uma lavanderia, joga dentro de uma máquina de lavar roupa industrial super quente, super pesada, joga de novo. E aí, pelo próprio RFID, eles sabem para que lugar tem que mandar de volta a roupa. Né? Então, é super durável, e não precisa contato físico. Não sei se vocês já passaram pela experiência, estão chegando lá no caixa do supermercado com uma carne, um frango, alguma coisa molhada, e aí vocês chegam lá para passar com o produto, e aí a pessoa diz assim, eu não estou conseguindo ler. Né? Aí ela tem que ir lá digitar, né? Porque o código de barras, ele é visual, ele tem uma informação visual, a pessoa tem que poder mostrar o código de barras pro leitor. No caso do RFID, ele funciona por rádio, então ele não precisa ter visada direta. Supostamente, dependendo da potência do RFID, do rádio e da embalagem, ele consegue ler dentro do produto. A gente tinha, por exemplo, produtos que são detectores de livro, por exemplo, né? na biblioteca. Então, é um RFID que tem ali dentro, né? Consegue ler dentro da capa do livro. A pessoa sai, né? Tem aquelas coisinhas do lado da porta da biblioteca, apita lá se o aluno está saindo com um livro e esqueceu de dar a saída nele do sistema, ou vice-versa, né? Tá na bolsa, tá na pasta e tal, ele, de qualquer maneira tem que passar lá dentro, ele vai ler e vai ver que tem alguma coisa errada e vai apitar. Né? E aí o segurança da biblioteca vem e derruba, aquela coisa toda. Né? Bom, então quais são as principais funções dos armazéns? Então a gestão dos estoques, então o armazém serve para conservar e proteger, ter registros e fazer inventários, fazer contagens. Né? Fracionamento de embalagens, então ele recebe embalagens grandes e fraciona embalagens menores, a gente já viu isso em outra aula. Consolidação, né? Pega embalagens menores e joga em embalagens maiores para facilitar o transporte. E combinação de itens, né?
pega lá itens diferentes e recombina eles, ou através de uma função chamada cross-docking, ou seja, chega produtos no centro de distribuição de diferentes fabricantes e esses produtos são recombinados em outras embalagens e jogados para as diferentes lojas, ou no caso, por exemplo, a gente tinha isso, agora eu não sei até que ponto isso ainda é verdadeiro, mas a Todeskine, por exemplo, aquela fábrica de móveis, eles tinham lá os produtos todos separados. Então, por exemplo, uma lateral que servia para diversos armários de cozinha, essa lateral não era armazenada com a sua frente, porque cada venda podia ter uma frente diferente. Então, esses produtos eram todos armazenados separados. Na hora de fazer a entrega para o cliente, esses produtos eram colocados juntos numa embalagem e aí finalmente levados para o caminhão para ser entregue para o cliente. Então, é uma outra possibilidade também, não é cross-docking, mas é recombinação de diferentes itens dentro do armazém. Tem vários exemplos, empresas de varejo que vendem computador, muitas vezes fazem isso, né? Ela compra o computador de um determinado fabricante, compra o teclado de outra, compra o mouse da outra, o monitor de uma quarta, e aí ele tem tudo lá no armazém dele lá. Então quando sai uma venda qualquer, tem que despachar para uma loja, ele junta esses 4 itens, bota dentro de uma embalagem única do próprio, com a marca própria, às vezes até da rede de supermercado, e envia lá para a loja que vendeu, ou para o cliente, enfim, tá? Bom, e aí, então, que tipo de tecnologia suportam os armazéns? Além dessas que eu já falei, os armazéns, eles são suportados por um sistema chamado WMS. O WMS é o Warehouse Management System, né? Ou Sistema de Gerenciamento de Armazéns. Ele é um módulo do ERP que providencia uma série de informações, né? Com onde é que estão os itens, quantos itens estão em estoque de um determinado SKU, qual é a validade dos itens, quando é que eles chegaram, quando é que eles têm que sair, para que cliente eles estão indo. Então toda essa informação o WMS gerencia, então facilita e agiliza muito a gestão do armazém quando a gente tem um WMS dentro de um CD, né? Um CD muito grande, ele é praticamente impossível de gerenciar usando um procedimento manual ou planilhas, enfim, a partir de um certo volume fica impraticável. Então os módulos de WMS servem para isso. Em geral, o WMS é um módulo que é integrado no ERP da empresa, né? Então ele está conversando com vendas, está conversando com produção, enfim, ele tem outras funções. Vamos falar mais sobre outros módulos do ERP, mas para agora deixa eu só dizer para vocês o que é importante, que o ERP, né, o Enterprise Resource Planning, o planejamento dos recursos da organização, ele serve para integrar diferentes módulos individuais. Então, nós temos um módulo lá que é gerenciamento de materiais, um outro módulo que é warehouse, um outro módulo que é gerenciamento da produção, MRP, um outro módulo que é gerenciamento não sei do que. Então ele tem diversos módulos, um módulo financeiro, contas a pagar, contas a receber, tem diversos módulos independentes e o ERP é o sistema que consolida esses diferentes módulos, né? Então, ao longo do tempo, os sistemas de produção e de logística foram sendo integrados nesses diferentes módulos. E isso é o segundo ponto da nossa aula, onde nós vai falar de planejamento e controle da produção. Ou seja, até agora a gente estava falando de planejamento ou sistemas de apoio à logística. Logística interna, logística externa, transporte. Agora nós estamos falando de tecnologias da informação que suportam o planejamento da produção propriamente dita. Isso é dado o nome, em geral, de PCP, ou PPCM, PPC. Tem uma sopa de letrinhas que muitas vezes envolvem diferentes áreas, e aí PCP é uma delas, tá? É a mais comum de se utilizar. É planejamento e controle da produção, tá? Pode ser usado em manufatura, tem para serviços, tem para agribusiness, né? Algumas empresas usam o PCP de forma mais operacional, outras consideram o PCP em todos os níveis, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que eu gostaria de destacar aqui é que eu vou falar dos módulos que são mais atinentes
a operações de manufatura intermitente e seriada, tá? Não vou entrar no em módulos que são úteis para programação de serviços, para agribusiness, para todas as áreas, porque senão a aula ficaria interminável, não tenho chance para trabalhar com tudo. Então eu vou pegar basicamente essa área que trabalha com produtos seriados, né, que é uma demanda muito grande do mercado, né, onde provavelmente vocês vão achar, né, a maior parte das aplicações quando vocês forem trabalhar como gestores em alguma organização, tá? Bom, antes de falar especificamente nas tecnologias, me deixa falar dos níveis. Então, existe uma hierarquia, né, em que o PCP se entende que ele deve ser trabalhado de longo prazo, para médio prazo, para curto prazo. Interessante que o custo de um erro, por exemplo, no longo prazo é altíssimo, né? Para mudar coisas que eu planejei no longo prazo é super difícil, mas tecnologicamente elas são simples, dá para fazer até com planilha. Já à medida que a gente vai descendo do médio para o curto prazo, para uma empresa um pouco maior é absolutamente impossível de fazer com planilha, e aí tem que ter sistemas específicos, e no caso inclusive desse curtíssimo prazo, que é sequenciamento da produção, saber que tipo de produto vai em que máquina, que hora e tal, esse tipo de coisa ele é tão complicado que a maior parte dos sistemas ERP não suporta isso de forma direta. Existem sistemas específicos para fazer isso, que são os sistemas APS, tá? Então, eles tem essa coisa irônica, assim, né? O sistema de longo prazo, né? Ele é mais estratégico, ele serve para planejar horizontes mais longos, e para curto prazo ele é mais operacional, propriamente dito, mas ele é tão complicado, porque envolve tanta variável, tão detalhado, que a gente tem que lançar mão de softwares extremamente complicados para conseguir utilizar. Então, uma ferramenta de longo prazo extremamente importante é o planejamento de vendas e operações. O que é o planejamento de vendas e operações? Ela é uma ferramenta de longo prazo, serve para estabelecer horizontes bem longos, e aí a equipe de vendas e a equipe de operações se reúne para ver estratégias de mais longo prazo, para saber quanto é que vai vender no ano que vem, ou nos próximos 2 anos, e tentar se organizar para isso. Então tem toda uma sequência, e claro, deve ser revisado frequentemente, então existe um processo mensal de revisão que está descrito ali nesse material que deve ser observado. Tá? O planejamento agregado ele é um planejamento também de médio prazo, e aí olha, em vez de olhar o item específico, por exemplo, eu peguei aqui esse exemplo das massas do macarrão instantâneo, né? Então, vejam, eles têm galinha, carne, galinha caipira, camarão e assim vai, tá? Tem milhares de sabores, né? E além desses produtos terem unidades individuais, eles têm ainda pacotes com 4 unidades. Então, assim, tem diversos tamanhos. Para cada um é um planejamento diferente do que vai produzir, né, na hora. Mas o planejamento agregado não olha isso. Ele olha caixas de macarrão instantâneo, por exemplo. Essa é uma empresa que faz macarrão instantâneo, eles fazem biscoitos e tal. Então, eles provavelmente agregam no planejamento agregado famílias, né, de diferentes produtos, diferentes ramos de produtos, grupos de categorias de produtos. Então, vamos planejar biscoitos, vamos planejar massas, macarrão instantâneo. Então, cada um desses é um planejamento individual, e aí se usa o planejamento agregado. É bem mais fácil de planejar no médio prazo, quando a gente não tem que ficar sabendo quanto é que vai vender do sabor carne, do sabor galinha e tal, para os próximos 3 meses, nem interessa, né? A gente quer só saber detalhes mais amplos. Então tem 3 alternativas de planejamento agregado. Então é acompanhar a demanda ou nivelar a capacidade. Acompanhar a demanda consiste em aumentar ou diminuir a minha capacidade produtiva à medida que eu tenho subidas e descidas de demanda, né? E nivelar a capacidade significa fazer uma quantidade linear, média, que antecipa, né, ou postecipa a entrega
desses itens para momentos de pico em que eu não consigo atender. Então, por exemplo, venda de móveis, né? Móvel é um negócio que vende muito numa certa época do ano, né? Sei lá, setembro até novembro, dezembro no máximo, está vendendo móvel. Depois começa a cair a venda. Então, vocês imaginem uma empresa ter que contratar e demitir gente toda hora, né? Quando vende e sobe. Isso é uma sazonalidade que acontece todo ano. Então, para que fazer isso, né? Então, como dá para estocar, então algumas empresas de imóveis têm essa política. Olha, vamos manter a nossa equipe parelha, vamos manter nossas máquinas ocupadas. Nos períodos de baixa a gente produz mais, gera um estoque e aí a gente vai vendendo desse estoque no período em que a gente não alcança mais a venda, né? Então eles nivelam a capacidade deles para um nível médio de demanda e aí o que sobrar, sobrou, tá? Bom, o plano mestre de produção é um detalhamento do planejamento agregado. Ele é um planejamento ainda médio para curto prazo, né? E ele desdobra as previsões de demanda para períodos mais curtos de tempo com maior grau de detalhe, né? Menor agregação, né? E aí o plano mestre de produção ele é uma ferramenta extremamente importante. Existem empresas, por exemplo, que usam certas janelas, né? Tem empresa que não dá para fazer isso, né? Trabalha, enfim, não tem tanto poder com seus clientes, mas tem empresas que têm, por exemplo, montadoras, né? Se eu chegar lá na GM amanhã e disser assim, vamos trocar a produção de amanhã, os caras vão dizer, não vai acontecer, né? O que vai acontecer nos próximos dias é considerado programação congelada, ou seja, ninguém mais mexe nisso aqui, nós já temos o material comprado, as máquinas já estão ajustadas, está tudo funcionando, ninguém mexe mais, aqui está congelado, certo? Então, na zona do congelado ninguém mexe, é o que nós vamos fazer daqui até, sei lá, depende da janela em que a empresa estabelece. Algumas empresas estabelecem, sei lá, 4 semanas, 2 semanas, 3 semanas, sei lá, um período de tempo em que eles dizem, olha, daqui para frente ninguém mexe, daqui para trás ninguém mexe. O firme é assim, a gente já tem, né, o material, já tem os pedidos e tal, né, não é para mexer. No congelado a gente não mexe de jeito nenhum. No firme, evita, né? A cheia é o seguinte, a cheia eu já estou programado, tá certinho, mas eu tenho mais flexibilidade. E a aberta, obviamente, é onde eu vou tentar colocar os pedidos novos, né? O que está chegando eu vou tentar colocar na aberta, mas se houver uma emergência, se houver uma necessidade de uma urgência para um determinado cliente que está precisando, ou mudou a demanda de um determinado produto, ou está vendendo para caramba certo produto aí, o que a gente faz? Procura mexer preferencialmente na cheia. Se ainda assim não der, tenta mexer na firme. E se não der, não mexe mais. Congelado supostamente não é para mexer. Claro que a gente sabe que não é bem assim, né? Mas assim, a princípio, não havendo nenhuma emergência, nenhum incêndio, nada assim, não se mexe na congelada, tá? Então é essa a ideia do plano mestre de produção. É uma política muito boa para quem pode fazer. Para quem pode fazer se organizar dessa maneira, é ótimo porque dá uma previsibilidade, um descanso para as pessoas trabalharem. Assim, a gente sabe que, bom, pode mudar mais adiante, mas não vai acontecer aquela coisa do o cara tá trabalhando na máquina aqui agora, né? Conheço vários. O cara tá trabalhando na máquina aqui agora, bate o dono da empresa do lado do cara e diz assim: ô, faz essa pecinha aqui pro meu amigo que tá esperando ali no carro no estacionamento. Aí o operador tem que parar, tá a produção, ajustar a máquina para fazer a peça do amigo e tal, né? É um porre. Então, assim, dá uma certa previsibilidade para planejamento da produção, ter uma janela de tempo onde a produção está congelada. No nível mais básico, no nível mais curto, é o MRP mesmo, é o planejamento de materiais. A gente quer saber assim, bom, agora para comprar, para fazer isso daqui, o que eu uso? É um cálculo simples. O que eu faço? Quanto eu preciso para fazer tal coisa? Vocês imaginem o seguinte, o que é o MRP? O MRP ele é uma receita de bolo.
O MRP diz o seguinte, olha, para fazer um bolo eu preciso de tantos ovos, eu preciso de tanta farinha, eu preciso de tanto não sei o que, né? E aí o MRP diz o seguinte, olha, agora eu preciso fazer tantos bolos, né? Então multiplica tudo pelo número de bolos. Multiplica os ingredientes pelo número de bolos. Eu tenho tantos ovos para fazer esses bolos, eu tenho tantos... Né? Digamos o seguinte, ó, eu tenho um evento aí nesse final de semana, eu tenho que fazer tantos bolos aí para um evento, né? E eu tenho que fazer, minha receita é tal. Como é que eu faço? Bom, eu multiplico todos os meus ingredientes pelo número de bolos que eu quero fazer naquele fim de semana, né? E vejo se eu tenho os materiais para fazer aquilo lá no meu estoque. Basicamente é isso. Se eu não tenho, tenho que pedir. É isso que é o MRP. Simples assim. Bom, mas vamos ao que funciona. Lá em cima vocês vão ver duas entradinhas lá, né? O MRP nasce da carteira de pedidos, o que os pedidos, efetivamente, o que os clientes têm efetivamente já pedido, né? E se a empresa só trabalha por encomenda, é isso daí. Mas se ela não tem condição de trabalhar sobre encomenda, ela vai ter lá um outro lado, que são as previsões de vendas. Essas duas informações, elas descem e geram o MPS, geram o Plano Mestre de Produção, Programa Mestre de Produção. Bom, com base no Programa Mestre de Produção, nas posições que eu tenho de estoque, o que eu tenho de... Né, usando o meu exemplo do bolo ali, o que eu tenho de ovo, não sei o que e tal, e da lista de materiais, o BOM, né, Bill of Materials, né, a lista de materiais é a receita de bolo, né, eu rodo o MRP, ele calcula essas coisas todas, vai multiplicando e gera então ordens de compra e ordens de produção. Produtos que são comprados, que eu não tenho no estoque, vai gerar uma ordem de compra, e produtos que eu faço em casa, vai gerar ordens de produção. Isso tudo é distribuído, essa papelada é distribuída, as ordens de compra vão para a área de compras, né, que vai fazer a negociação com os fornecedores, enfim, se existe um contrato com os fornecedores, cada empresa tem a sua estrutura diferente, a gente vê isso em outras disciplinas, e as ordens de produção, obviamente, vão para a produção, e a produção organiza elas de acordo, tá bem? Então esse aqui é o fluxo do MRP. O MRP de ciclo aberto, ele programava as ordens de produção assim, ia largando lá para dentro. Então ele não via se dava ou não dava, né? Ele simplesmente fazia o cálculo e dizia assim, olha, para fazer 150 bolos nesse final de semana, né, eu tenho 150 bolos para fazer, é preciso de tanto. Mas aí, eu consigo fazer 150 bolos nesse final de semana? Não, então que adianta comprar tudo isso, né? O MRP de ciclo aberto é isso. Ele aceita tudo que tu diz que vai vender e gera as necessidades de produção e de produção de acordo. Te vira. O MRP de ciclo fechado não. O MRP de ciclo fechado ele é um modelo que leva em conta a capacidade do sistema. Então se tu diz assim, olha, eu só consigo fazer tantos bolos no final de semana, tantos bolos por dia, e eu vou trabalhar sábado e domingo, é isso que dá para fazer. Então ele não deixa estourar a capacidade do sistema. Tá? Então basicamente essa é a diferença entre o MRP de ciclo aberto e o MRP de ciclo fechado. Isso aí é um exemplo de uma lista de materiais. Isso foi cedido gentilmente pela Bisa Informática alguns anos atrás, né? Era como era a lista de materiais do sistema SIGAM, né? Eu não sei se ainda é assim ou não, mas naquela época era feito dessa maneira, né? Então ali está a descrição dos materiais, a quantidade, enfim, todas as coisas, né? Essa aqui é num sistema chamado ATIM, né? Também foi cedido gentilmente pela TIM Informática. E ela já é parecida mais com aquela cara de Windows, né? Então a gente descreve os produtos e os produtos filho, né? E aí tem a hierarquia de produto. Eu vou dar um exemplo de hierarquia de produto, né? Vejam, por exemplo, o que precisa fazer uma caneta azul, né? Caneta azul, eu preciso para fazer uma caneta azul, eu preciso de uma tampa azul, né, essa que vai na frente da caneta, eu preciso de uma tampinha traseira azul, eu preciso de uma carga azul, certo?
e eu preciso de um corpo plástico, que espertamente, no meu produto, ele é comum a todas as canetas. Então, o que acontece? Essa é a hierarquia do produto caneta azul. Tá? Como é que a gente programa a produção dela? Aqui tem a informação de lead time, né? Quanto tempo eu demoro para fabricar, então dois, né, dias. A tampa dianteira azul eu preciso de uma unidade e o fornecedor demora um dia, caso eu tenha que comprar. A tampa traseira azul eu preciso de uma, o fornecedor demora 2 dias. A carga azul eu preciso de uma, o fornecedor demora um dia, e o corpo plástico eu preciso de um, e o fornecedor demora um dia para entregar. Lead time no caso de produtos fabricados, é o tempo que eu demoro para fazer, e no caso de produtos comprados, é o tempo que o fornecedor demora para me entregar. Tá? Bom, então como é que a gente calcula isso? Então eu quero calcular para a produção para a semana 34. Então veja assim, o produto caneta azul. Na semana 31 eu tenho que fazer 10 mil, na semana 32 eu tenho que fazer 12 mil, na semana 33 14 mil e na semana 34 8 mil. Tá? Vamos supor que eu tenho capacidade para fazer tudo. As posições de estoque previstas para a final de semana 33 são caneta azul 4 mil, eu tenho em mãos 4 mil canetas azul prontas, eu tenho tampa dianteira, eu tenho 8 mil em estoque, a tampa traseira eu tenho 4 mil em estoque, a carga azul eu tenho 3 mil em estoque e o corpo plástico transparente eu tenho 2 mil em estoque. E eu tenho uma outra informação ali que é o quanto eu tenho que deixar no meu estoque no final da brincadeira. Né? Eu prevejo que eu tenho que ter 2 mil canetas azuis de estoque de segurança. Então, se eu tenho uma venda de 8 mil canetas, certo? E eu tenho 4 mil em estoque, não posso fazer só 4 mil. Porque se eu fizer só 4 mil canetas, certo? Eu vou ter 8 mil no final da semana, vendo as 8 mil e fico zerado, fico sem estoque de segurança. Então eu tenho que adicionar à minha necessidade de produção esse tipo de item. Então, primeiramente, a gente calcula a necessidade líquida do produto mais alto, do produto pai, né? A caneta azul. Então, eu vou vender 8 mil, eu tenho 4, eu quero deixar um estoque de segurança de 2 mil itens, portanto, a necessidade líquida desse produto, eu tenho que fabricar 6 mil, tenho que montar 6 mil canetas azuis. Tudo bem? Depois, a gente calcula dos níveis inferiores. Tampa traseira azul. Eu vou precisar de 6 mil canetas, né? Vai uma tampa por caneta, eu preciso de 6 mil tampas. Essa é a necessidade bruta. Eu já tenho 8 mil. O estoque de segurança é 1.500. Então, para calcular a necessidade líquida, eu chego à conclusão de que a minha necessidade líquida é menos 500. Ou seja, eu preciso fazer... Eu estou com 500 sobrando. Não preciso emitir ordem de compra. Tampa traseira azul. Eu preciso de 6 mil, que são, né, 6 mil lá, vai uma para cada caneta. Né, eu tenho 4 mil itens em estoque e o estoque de segurança é de 3 mil itens. Portanto, se eu fizer aquela conta que tem lá em cima, né, 6 mil menos 4 mil mais 3 mil, vai dar que eu preciso fazer, eu preciso comprar, 5 mil itens. Né, esse é um item comprado. E o corpo, a carga azul, a necessidade líquida é 4.500 e o corpo plástico transparente, a necessidade líquida é 8.500. Vocês façam a conta para ver. Então, ou seja, eu preciso emitir uma ordem de produção de 6 mil canetas azuis e uma ordem de compra de 5 mil canetas, de 5 mil tampas, 4.500 tampas cargas e 8.500 corpos plásticos transparentes. Tá bem? Bom, cálculo de tempo, né? Então, tem duas maneiras de fazer o cálculo de tempo. A gente chama de programação para frente ou para trás, né? Opa, pulei. Vamos supor que demora 1 hora para a pessoa chegar em casa, né? São 7 horas agora, que horas eu chego em casa? Às 8. Então, isso é programação para frente.
né? Ou seja, eu tenho uma informação agora e ele vai calcular o tempo futuro. Agora vamos pensar um tipo de programação muito mais comum na área de produção, planejamento da produção bom, eu tenho tempo futuro, o show é às 8 da noite. Que hora eu preciso sair de casa para chegar lá às 8? Tem que sair, tem que calcular o tempo de deslocamento, né? Então, esse tipo de informação, adicionar também talvez um tempo de fila, né? Tempo de processamento para entrada lá dentro e tal, aquela coisa toda. Então, isso é uma programação para trás. Eu tenho o tempo futuro e eu estou programando para trás. Como é que se usa isso do ponto de vista empresarial? É o seguinte, vamos dizer que eu tenho um processo lá que consiste em fabricar um determinado produto, que eu tenho que fundir o metal, né? Transformar o metal em líquido e jogar ele dentro de uma forminha. Depois eu tenho que usinar ele, passar dentro de um equipamento para dar o acabamento nele e depois fazer o controle de qualidade, tá bom? Então, a programação para frente diz o seguinte, olha, eu sei que eu demoro tanto tempo para fundir, tanto tempo para usinar e tanto tempo para fazer o controle de qualidade. Se eu começar hoje, quando é que eu consigo entregar esse produto? Certo? Isso é programação para frente. Programação para trás é o seguinte, olha, o meu cliente está esperando esse produto no dia tal. Como é que eu faço para entregar para esse produto no dia tal? Bom, eu sei que eu tenho tanto de controle de qualidade, tanto tempo de usinagem, tanto tempo de fundição, então eu tenho que começar essa atividade no dia tal para conseguir entregar lá na frente. Então a programação para trás, ela vem voltando para trás e descontando os tempos das atividades, né? Mais ou menos, se a gente fosse pegar assim, do ponto de vista prático mesmo, né? Como é que seria eu indo para um show aqui, né? Fazendo uma programação para trás de um show, tá? O show é às 8, digamos que a gente tem que estar lá às 7h30 para poder pegar um lugar legal, né? Demora mais ou menos 1 hora para chegar lá, e ainda tem mais ou menos, eu tenho que programar, bom, eu estaciono lá dentro, então não tem problema, né? Ou não, se eu tiver que estacionar em outro lugar, eu tenho que ainda pensar no estacionamento depois para chegar no show, para, né, meia hora, mas vamos pensar que eu estaciono lá dentro para facilitar a minha vida. É 1 hora para deslocar, então 7h30, 6h30 eu tenho que fazer. Bom, eu tenho que sair de casa às 6h30, significa que eu tenho que estar pronto lá pelas 6 e ficar vendo a minha mulher escolhendo outro tipo de roupa por meia hora, né? Então, mais ou menos isso. Então, às 6 horas eu sei que eu tenho que estar pronto, né? E aí eu tenho que mais ou menos começar a brigar com a minha mulher. Tá? Então é isso mais ou menos que é programação para trás, tá? Bom, a minha mulher vai me matar quando ela me ouvir falar isso. Vocês não contem para ela que eu disse. Bom, as nossas atividades, então, as atividades... o que eu tinha para falar então sobre tecnologias de produção são essas, tá? Eu não vou falar sobre tecnologia hard lá de produção, de impressão 3D, coisas assim mais modernas. Eu vou falar como é que a gente planeja a produção, que é o que interessa para nós na administração, né? Como é que é feito efetivamente o planejamento da produção, que é o que nos interessa como gestores, tá? Se vocês quiserem ser empreendedores, talvez vocês tenham que investir também em entender outras tecnologias, né? Como é que funciona o impacto dessas novas tecnologias da indústria 4.0 e tal na indústria, tá? Por enquanto, eu estou parando por aqui. Até porque a gente já está com um tempo bastante longo de vídeo aqui. Então seriam essas tecnologias que eu queria falar, tanto de logística quanto de produção para vocês. Como atividade, eu vou deixar para vocês essas questões do ENAD, que estão entre o slide 35, 36 e 37 e 38. Não vou fazer tudo isso. Eu vou fazer só a 35 e a 36 para vocês de exercício, tá bem? Então vocês fazem esses dois aí, se quiserem fazer os outros, tudo bem, né? Fica à vontade. Mas a princípio eu vou fazer esses daí e aí vou pedir que vocês postem lá no Moodle como exercício para essa semana, tá bom? Espero que eu tenha contribuído, né, essa semana para o entendimento de vocês em relação às tecnologias da informação na área de logística. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar bem essa informação aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, obviamente,
estamos à disposição nas aulas pelo Teams. Forte abraço.